Ninguém sai desta cozinha. A ordem chegou segundos depois de uma garfada ter feito um dos chefes da máfia mais temidos do país saltar da cadeira e correr para a cozinha. Os cozinheiros congelaram a meio passo, enquanto os homens de Adrian Moretti enchiam a porta, e ele exigia saber quem tinha feito o nhoque no seu prato. Então, uma jovem de tamanho generoso empurrou o staff aterrorizado. Fui eu. Adrian olhou para Helena Caruso como se ela tivesse trazido alguém de volta dos mortos. Ele esperava uma queixa. Em vez disso, a sua raiva desapareceu. Ele aproximou-se e repetiu em voz baixa uma frase que nenhum estranho deveria saber. Um rapaz com fome ainda é um rapaz, não importa o nome que carregue. A cor desapareceu do rosto de Helena. A sua avó dizia exatamente essas palavras há anos. Mas Helena nunca tinha contado a ninguém fora da família. E a sua avó estava morta há 7 anos. 3 horas antes, Adrian Moretti não tinha intenção de comer no Rosie's Kitchen. Ele tinha passado a tarde a rever um dos seus investimentos legítimos em restaurantes do outro lado da cidade, ouvindo os gerentes explicarem os números em declínio com desculpas cada vez mais criativas. Quando voltou para o carro, queria silêncio, não jantar. Léo Santoro, o seu tenente mais confiável, tinha outras ideias. Você não come desde ontem. Eu estive ocupado. Você diz isso como se a fome fosse uma estratégia de gestão. Adrian lançou-lhe um olhar. Léo sabiamente virou-se para a janela. 20 minutos depois, um encerramento de trânsito forçou o seu motorista a entrar numa rua de bairro que Adrian raramente visitava. Foi quando Leo avistou o Rosie's Kitchen e sugeriu que parassem. O lugar era pequeno, comum e completamente fora do mundo habitual de Adrian. Ele teria passado por ele, então ele viu uma linha no menu. Rosie's Sunday. Adrian parou. O nome não lhe dizia nada. A descrição, sim. Carne de vaca cozida lentamente, tomate, vinho tinto, batata feita à mão, alecrim, um toque de casca de laranja. A sua expressão mudou ao ver o último ingrediente. Algo errado? Leo perguntou. Adrian não respondeu. Ele pediu. Quando a tigela chegou, ele mal olhou para ela antes de dar a primeira garfada. Então, ele parou de mastigar. Por um momento, o restaurante desapareceu. Ele tinha 17 anos novamente, a sangrar através da sua camisa. Frio, tão faminto que as suas mãos tremiam em volta de uma tigela de cerâmica lascada. E algures para além da memória, havia a voz de uma mulher a dizer-lhe para comer antes que a comida arrefecesse. Adrian deu uma segunda garfada, depois uma terceira. A diversão de Leo desapareceu. Em 1015 anos ao lado de Adrian, ele tinha visto o homem receber ameaças de morte sem pestanejar. Tinha visto homens de negócios poderosos tropeçarem nas suas palavras enquanto Adrian desmantelava calmamente as suas carreiras. Ele nunca o tinha visto com esta aparência. Adrian. Quem fez isto? Leo olhou para a cozinha. Presumo que um cozinheiro. Os olhos de Adrian ergueram-se. Leo pigarreou. Eu descobrirei. Mas Adrian já estava a chamar a empregada de mesa. Quem cozinhou isto? A jovem hesitou com a intensidade na sua voz. Mia. Ela corrigiu-se. Helena. Helena Caruso. Adrian levantou-se tão rápido que a sua cadeira raspou o chão. Todas as conversas próximas falharam. Adrian, Leo alertou calmamente. Mas Adrian já estava a mover-se. Ele irrompeu para a cozinha. Ninguém sai desta cozinha. Os cozinheiros congelaram a meio passo enquanto seus homens enchiam a porta. Quem fez o nhoque? Um silêncio assustado seguiu-se. Então, uma jovem de tamanho generoso empurrou o staff, com farinha ainda a cair num lado do seu avental. Fui eu. Adrian olhou para ela. Helena Caruso não se parecia nada com a mulher enterrada na sua memória. Ela era jovem, talvez 25 anos, suave e curvilínea, com bochechas coradas pelo calor da cozinha e uma expressão que sugeria que ela estava a ficar mais irritada do que assustada. Se há algo errado com ele, disse Helena, você pode dizer-me sem assustar o nosso copeiro. Leo baixou os olhos, escondendo o que parecia suspeitosamente com um sorriso. Adrian ignorou-o. Quem te ensinou a fazer nhoque? Essa receita? Algo na sua voz fez o humor de Helena desaparecer. A minha avó. Qual era o nome dela? Helena hesitou. Rosa Caruso. Nada.
A mandíbula de Adrien apertou-se. Antes de casar. Agora a expressão de Helena mudou. Por quê? O seu nome de solteira. Você entra na minha cozinha com homens armados e espera que eu comece a dar-lhe a minha história de família. Um dos homens de Adrien moveu-se. Adrien levantou a mão. A sala ficou imediatamente silenciosa. Ele olhou apenas para Helena. Por favor. Essa palavra surpreendeu Léo mais do que os gritos. Helena estudou Adrien por vários segundos. Bellini, disse ela finalmente. Rosa. Bellini. Adrien ficou completamente imóvel. Então vieram as palavras que ele carregava há mais de 20 anos. Um rapaz com fome ainda é um rapaz, não importa o nome que carregue. A cor desapareceu do rosto de Helena. A sua avó dizia exatamente essas palavras há anos, mas Helena nunca tinha contado a ninguém fora da família, e Rosa estava morta há 7 anos. Como é que você sabe isso? Adrien olhou para ela, mas o homem temido que todos os outros viam pareceu desaparecer por um segundo sem guarda. O que restava parecia quase o rapaz assustado de 17 anos da sua memória. Eu tenho tentado encontrar a mulher que me disse isso durante 24 anos. Helena olhou para ele. Então os seus olhos desceram para a tigela meio comida ainda visível através da porta da cozinha. Quando ela olhou de volta, a suspeita tinha substituído o choque. A minha avó ajudou muitas pessoas. Ela salvou minha vida. A cozinha ficou silenciosa novamente. Os lábios de Helena separaram-se, mas Adrien continuou antes que ela pudesse falar. Eu conhecia como Sra. Bell. Eu nunca soube o nome dela. Helena abanou lentamente a cabeça. A minha avó nunca conheceu ninguém chamado Adrien Moretti. Ela não teria. Por que não? A expressão de Adrien endureceu, não com raiva desta vez, mas com o peso de algo que ele se recusava a discutir há décadas. Porque na noite em que me encontrou, eu dei-lhe um nome diferente. E de repente, Helena compreendeu algo muito mais inquietante do que o facto de o seu chefe da máfia conhecer as palavras da sua avó. O que quer que tivesse acontecido entre o Adrien Moretti de 17 anos e Rosa Bellini, a sua avó levou a história para a sepultura. Helena esperava que Adrien Moretti exigisse respostas. Em vez disso, ele saiu. Isso perturbou-a mais. Pelo resto da noite, ela continuou a rever as suas últimas palavras enquanto picava cebolas, verificava molhos e fingia que não sentia o Steph a observá-la. A sua avó tinha salvo a sua vida, aparentemente. Mas Rosa Bellini nunca tinha mencionado um rapaz assustado de 17 anos que se tornaria um dos homens mais temidos do país. Na tarde seguinte, Adrien voltou. Helena avistou-o da cozinha e quase deixou cair uma bandeja. Você está a brincar comigo. Léo Santoro apareceu atrás de Adrien. Infelizmente, ele é muito persistente. Ouvi isso, disse Adrien. Você deveria ter. Adrien sentou-se à mesma mesa. Pediu o nhoque. Helena enviou-o sem ir vê-lo. Ele comeu tudo. Então ele saiu. 2 dias depois, ele voltou novamente. Mesma mesa, mesmo pedido, mesmo silêncio inquietante. Na sua 4ª visita, Helena finalmente saiu, levando a tigela ela própria. Colocou-a à sua frente. Os chefes da máfia não têm mercearias? Léo tossiu no punho. Eu tenho mercearias. Então isto está a tornar-se difícil de explicar. Eu gosto do nhoque. Você comeu-o 4 vezes em 8 dias. 5? Helena franziu o sobrolho. Adrien gesticulou para a tigela. Este será o 5º. Leo de repente ficou fascinado pelo seu copo de água. Helena cruzou os braços. A sua silhueta suave e curvilínea ainda estava envolta no seu avental de cozinha, e havia uma mancha de farinha perto do seu cotovelo. Você poderia simplesmente admitir que está aqui por causa da minha avó. A diversão de Adrien desapareceu. Estou. A honestidade apanhou-a de surpresa. Ele meteu a mão no casaco. Todos os funcionários a observar do outro lado da sala ficaram tensos. Helena não se mexeu. Adrien tirou um envelope. E eu quero a receita. Ela olhou para ele. Não, eu pago por ela. Não, 10 mil. Não, 25. Helena piscou uma vez. Não. Leo olhou entre eles. Adrien encostou-se. 50 mil. Uma empregada de mesa quase deixou cair um copo. Helena olhou para ele por vários segundos antes de puxar a cadeira em frente dele e sentar-se.
Você percebe que aumentar o número não muda a palavra? Não. Adrian não disse nada. Bom, continuou ela, eu estava preocupada que o crime organizado tivesse o seu próprio dicionário. Leo virou o rosto. Os seus ombros moveram-se uma vez. Adrian notou algo engraçado. Nada. Absolutamente nada. Helena empurrou o envelope de volta pela mesa. A minha avó ensinou-me essa receita quando eu tinha 16 anos. Ela nunca escreveu as medidas exatas. Ela ensinou-me a cheirar o molho, a ver a cor, a sentir a massa. Eu não estou a pedir-lhe para se esquecer dela. Não, você está a tentar comprar acesso a ela. Isso soou diferente. A mão de Adrian parou ao lado do envelope. Helena levantou-se. Se você quer comer a comida dela, peça. Se você quer saber sobre ela, pergunte-me como uma pessoa normal. Ela olhou para Leo. Ao o mais próximo possível do normal que a sua profissão permite. Desta vez, Leo falhou completamente. Uma gargalhada escapou-lhe. Adrian virou lentamente a cabeça. Leo imediatamente endireitou-se. Peço desculpa. Não. Você não pede. Não. Helena voltou para a cozinha. Adrian observou-a ir. Homens tinham traído amigos por menos dinheiro do que ele tinha acabado de oferecer. Executivos tinham mudado de princípios quando ele acrescentou o outro zero. Pessoas que afirmavam não poder ser compradas geralmente significavam que ele ainda não tinha descoberto o preço certo. Helena Caruso olhou para $50 mil como se fosse um inconveniente a interromper o serviço de jantar. Leo esperou até que ela desaparecesse pelas portas da cozinha. Sabe, existem maneiras mais fáceis de conseguir uma receita. Adrian pegou no seu garfo. Eu já não quero a receita. Leo levantou uma sobrancelha. Adrian deu outra garfada de nhoque. Pela primeira vez, sabia ligeiramente diferente da refeição que ele lembrava. Não porque Helena tivesse mudado alguma coisa, mas porque agora, misturado com a memória de Rosa Bellini, estava o som inconfundível da sua neta a rir dele. E Adrian percebeu que queria ouvi-lo novamente. Na sexta visita de Adrian, Helena recusou-se a servi-lo, não porque ela o quisesse ir embora, mas porque ela queria a verdade. Ela colocou uma chávena de café à sua frente, em vez de nhoque, e sentou-se à mesa. Comida nenhuma até você me dizer o que aconteceu! Adrian olhou para o lugar vazio à mesa. Isso soa a extorsão. Você saberia. Leo, sentado 2 mesas ao longe, pegou silenciosamente no seu café e afastou-se mais. Adrian quase sorriu. Quase. Então Helena disse: Você disse-me que a minha avó salvou a sua vida. O humor desapareceu. Eu quero saber como. Por vários segundos, Adrian não disse nada. Ele tinha passado 24 anos a garantir que as pessoas soubessem o mínimo possível sobre as suas fraquezas. Mas Helena não estava a perguntar sobre o homem em que se tinha tornado. Ela estava a perguntar sobre o rapaz que Rosa tinha encontrado. Eu tinha 17 anos, disse ele finalmente. A organização do meu pai estava a desmoronar-se. Helena permaneceu em silêncio. Homens que tinham comido à nossa mesa durante anos decidiram de repente que o nosso nome valia mais se estivéssemos mortos. Eu fui apanhado no meio de algo que mal entendia. Ellie fez uma pausa. Eu fui ferido. Eu tinha estado a esconder-me durante quase 2 dias. A expressão de Helena suavizou. Adrian reparou e imediatamente desviou o olhar. Acabei atrás de um supermercado. Eu pensei que estava abandonado. Não estava. Não. Ele ainda conseguia lembrar-se da porta dos fundos a abrir-se. Uma mulher mais velha encontrou-o sentado contra uma parede de tijolos, uma mão pressionada contra o seu lado a sangrar. Adrian esperava gritos. Polícia! Perguntas. Em vez disso, ela olhou para ele e disse: Você está a sangrar nos meus tomates. A boca de Helena abriu-se. Então ela riu. Adrian olhou para ela. O quê? Essa foi absolutamente a minha avó. Algo mudou na sua cara. Ela trouxe-me para dentro. Rosa tinha limpado a sua ferida numa pequena mesa atrás da loja. Adrian tinha mentido sobre o seu nome, recusado explicar quem o perseguia e insistido que não precisava de ajuda. Rosa ignorou cada palavra. Então o seu estômago roncou. Helena cobriu a boca. Adrian franziu o sobrolho. Você está a gostar disto um pouco? Ela colocou uma tigela à minha frente. O nhoque? Ele assentiu. Eu não comia adequadamente há dias.
Eu acabei com ele tão rápido. Ela disse-me que eu comia como se alguém fosse roubar o prato. Helena sorriu. Isso soa a ela também. Eu perguntei por que é que ela me estava a ajudar. A voz de Adrian ficou mais baixa. Ela disse que não se importava com os problemas que eu tinha trazido à sua porta. Então ela disse. Ele olhou diretamente para Helena. Um rapaz com fome ainda é um rapaz, não importa o nome que carregue. O sorriso de Helena desapareceu. Pela primeira vez, a frase já não era apenas algo que a sua avó repetia à volta de uma mesa familiar. Pertencia a uma noite que Rosa nunca tinha explicado completamente. Helena levantou-se de repente. Espere. Ela desapareceu no escritório dos fundos. Quando voltou, trazia um velho caderno de receitas encadernado com tecido vermelho desbotado. Ela folheou páginas cobertas pela escrita de Rosa até que um pedaço de papel solto se soltou. Helena congelou. O quê? Perguntou Adrian. Ela leu a escrita desbotada 2 vezes. Então ela olhou para ele. A minha avó guardava pequenos bilhetes sobre as pessoas que alimentava. A cadeira de Adrian moveu-se. Helena leu em voz alta. 17 de outubro. Rapaz italiano assustado atrás da loja. Fingiu que não estava assustado. Fingiu que não estava com fome. Péssimo mentiroso. Leo fez um som sufocado do outro lado da sala. Adrian virou-se lentamente. Leo. Eu não disse nada. Helena estava a sorrir agora, mas os seus olhos estavam cheios de lágrimas. Há mais. O seu sorriso desapareceu enquanto ela continuava a ler. Homens perigosos vieram procurar antes do amanhecer. Eu disse-lhes que não tinha visto o rapaz. Enviei-o através da passagem da adega. Adrian parou de respirar por um momento. Essa parte ele nunca soube. Ele lembrava-se de vozes lá fora. Rosa a mandá-lo para a adega. Então ela a abrir a porta da frente. Ele sempre assumiu que ela simplesmente se recusou a responder a perguntas. Ela tinha feito mais. Ela tinha mentido diretamente aos homens que o caçavam. Ela sabia quem eles eram, disse Adrian. Helena olhou para a página. Sim, se eles tivessem descoberto que ela estava a mentir. Ele não terminou. Ele não precisava. Durante 24 anos, Adrian tinha acreditado que Rosa Bellini deu uma refeição a um rapaz ferido. Agora, ele entendia que ela tinha arriscado a sua própria vida para garantir que ele vivesse o tempo suficiente para terminar. Helena fechou o caderno. Adrian olhou para sua capa gasta. Eu devo-lhe tudo. A expressão de Helena suavizou, mas apenas por um momento. Ela partiu, Adrian. Eu sei. Portanto, qualquer dívida que você pense que tem, você não pode pagá-la a ela. Ele olhou para cima. Helena segurava o caderno contra o peito. E você não pode pagá-la a mim. Adrian não disse nada. Naquela noite, ele saiu sem pedir a receita, sem oferecer dinheiro, sem sequer pedir o nhoque. O mistério que o tinha assombrado durante 24 anos estava finalmente resolvido. Ele sabia quem tinha sido a Sra. Bell. Ele sabia o que ela tinha feito. Ele sabia por que é que a refeição tinha ficado com ele. Não havia mais razão para voltar ao Rosie's Kitchen. 3 dias depois, Helena olhou pela janela do serviço e viu Adrian Moretti sentado à sua mesa habitual, sozinho. Desta vez, ele não tinha pedido o nhoque. Ele estava à espera dela. Helena caminhou até a mesa de Adrian e olhou para o lugar vazio à sua frente. No wok, não. Então estou preocupada. Adrian levantou uma sobrancelha. Você construiu toda a sua personalidade em torno de pedir a mesma refeição. Eu pensei que a minha personalidade era crime organizado. Isso também. Um sorriso quase escapou-lhe. Helena sentou-se em frente dele. Então por que é que você está aqui? Pela primeira vez, Adrian Moretti não tinha uma resposta preparada. O mistério tinha sido resolvido. Rosa Bellini estava morta. Ele tinha encontrado a mulher que o tinha salvado e aprendido a verdade sobre aquela noite. Não havia mais nada a investigar. Eu estava por perto. Helena olhou para ele. Você tem edifícios no outro lado da cidade. Eu tinha negócios aqui. Que negócios? Adrian fez uma pausa. Segurança no Rosie's. Sim, temos uma câmara de segurança avariada e um copeiro chamado Kevin que chora quando os clientes lhe gritam. Então claramente a situação requer atenção. Helena riu. Adrian percebeu com alguma irritação que ele tinha vindo em parte por causa daquele som.
Depois disso, as suas desculpas pioraram. Ele inspecionou um fornecedor que a Rosa usava há 11 anos. Ele revisou uma rota de entrega que ninguém lhe tinha pedido para rever. Ele passou 40 minutos a discutir se o restaurante precisava de um novo congelador. Na sua 10ª visita, Léo finalmente confrontou-o lá fora. Nós vamos assumir o restaurante? Não. Invadir? Não. Você está a investigar alguém? Não. Léo assentiu pensativamente. Então preciso de esclarecimentos sobre por que é que o chefe da organização Moretti inspecionou pessoalmente a sopa 3 vezes esta semana. Adrian olhou para ele. A sopa requeria atenção. Claro, Léo. Eu informarei os homens que a segurança nacional foi restaurada. Lá dentro, Helena tinha ouvido tudo. A sua gargalhada seguiu Adrian até a sua mesa. Mas algures entre as brincadeiras, algo mais silencioso começou a acontecer. Adrian ficou depois do encerramento uma noite, enquanto Helena testava uma nova fonte. Ela disse-lhe que sempre tinha sonhado em possuir um restaurante construído em torno das receitas da Rosa. Por que não? Helena lançou-lhe um olhar. Porque pessoas normais não podem resolver tudo abrindo um talão de cheque. Quanto você precisa? Ela apontou-lhe uma colher de pau. Exatamente isso. O quê? Você ouve um sonho e imediatamente tenta comprar o problema. E eu estava a oferecer ajuda. Eu sei. A sua voz suavizou. Isso é o que torna difícil ficar zangada com você. Adrian encostou-se ao balcão. O que a impede? Helena olhou para a fonte. Dinheiro, credenciais, pessoas que acham que a culinária de bairro não é culinária real. Então, depois de uma pausa, ela acrescentou. Pessoas a decidir em que tipo de sala alguém como eu pertence antes mesmo de eu entrar nela. Adrian compreendeu que havia mais por detrás daquela frase. Ele não pressionou. Em vez disso, surpreendeu-a. Eu queria ser arquiteto. Helena olhou para cima. Você? Sam, você desenha edifícios? Eu queria. O que aconteceu? Meu pai morreu. 2 palavras. Explicação suficiente. Pela primeira vez, Helena viu o custo por detrás do poder de Adrian. E Adrian viu algo igualmente perigoso nos seus olhos. Não medo, compreensão. Semanas passaram. Ele convidou Helena para consultar um menu para uma das suas propriedades de restaurantes legítimos. Ela recusou 2 vezes. Na terceira vez, ela exigiu um contrato que garantisse que todas as receitas permaneceriam dela. Adrian concordou. Foi assim que Helena conheceu Vanessa Hale. Vanessa gerenciava vários dos restaurantes de luxo de Adrian. Era elegante, profissionalmente formada e capaz de transformar um insulto em algo que parecia um conselho. Então, você é a cozinheira de bairro, disse Vanessa na sua primeira prova. Helena Caruso. Claro. Vanessa provou o ragu de Helena. A sua expressão traiu-a antes que ela pudesse escondê-lo. Era excepcional. Isso pode funcionar maravilhosamente com algum refinamento. Helena sorriu. O que precisa de ser refinado? A apresentação? O branding? Talvez a própria receita? Não. Vanessa piscou. Do outro lado da mesa. Leo, de repente, tornou-se muito interessado nas suas notas. Adrian falou calmamente. Vale a pena considerar. Helena virou-se para ele. Você contratou-me pela minha comida. Eu contratei. E agora você quer mudar a coisa pela qual me contratou? Eu sou dona do restaurante. Helena manteve o seu olhar. Você não é dona da minha avó. Silêncio. Vanessa parecia quase ofendida em nome de Adrian. Adrian simplesmente assentiu. Justo. Essa única palavra mudou a sala. Vanessa viu-o. Leu também. Adrian Moretti, um homem habituado a ter a última palavra, permitiu que Helena mantivesse a sua. Mais tarde naquela noite, Vanessa parou Helena perto dos elevadores. Você é talentosa, disse ela. Obrigada, mas não confunda curiosidade profissional com outra coisa. O sorriso de Helena desvaneceu-se. Vanessa continuou. Homens como Adrian gostam de coisas que parecem diferentes do seu mundo. Comida autêntica, restaurantes pequenos, pessoas que não os tratam como se fossem importantes. Os seus olhos moveram-se brevemente sobre a figura curvilínea de Helena antes de voltarem para o seu rosto. Mas, eventualmente, eles voltam para o mundo em que realmente pertencem. Helena não disse nada. Ela odiava que as palavras magoassem, principalmente porque já tinha ouvido uma versão delas antes.
O seu ex-namorado tinha lhe dito uma vez que ela era o tipo de mulher para a qual um homem voltava para casa, apenas não o tipo com quem ele entrava orgulhosamente numa sala importante ao lado. Naquela noite, Adrian encontrou Helena a arrumar as suas facas. O que aconteceu? Nada. Helena, ela parou, depois virou-se. Eu precisava de lhe perguntar uma coisa. Adrian esperou. Quando você olha para mim, quanta da minha avó você vê? A sua expressão mudou. Helena, não. Eu preciso da verdade. Ela aproximou-se. Você encontrou Rosa. Você descobriu que ela o salvou. Então, de repente, há dinheiro, oportunidades, contratos, restaurantes. Eu nunca lhe pedi para aceitar algo que não ganhou. Eu sei. A sua voz rachou ligeiramente. Isso é o que me assusta. Adrian ficou imóvel. Helena olhou diretamente nos seus olhos. Eu preciso de saber se você continua a voltar por minha causa ou porque eu sou a coisa mais próxima que você tem dela. Adrian abriu a boca. Nada saiu. Ele tinha negociado acordos de milhões sem hesitação. Ele tinha enfrentado homens que o queriam morto e nunca lutou por palavras. Mas agora, Helena estava à sua frente, fazendo a única pergunta que ele nunca se forçou a responder. E o seu silêncio respondia o suficiente. Helena engoliu em seco. É o que eu pensava. Ela pegou nas suas facas. Helena! Ela parou sem se virar. Se você olha para mim e vê a minha avó, então você não está realmente a olhar para mim. Então ela afastou-se. Adrian não a seguiu. Pela primeira vez desde que a comida de Rosa Bellini tinha trazido um rapaz de 17 anos de volta da beira da morte, Adrian compreendeu que a memória podia salvar um homem. Podia também tornar-se a coisa que o impedia de ver o que estava diretamente à sua frente. Durante 12 dias, Adrian Moretti não voltou ao Rosie's Kitchen. Helena notou. Ela odiava que notasse. Ela disse a si mesma que o silêncio era melhor, mais limpo, sem carros pretos lá fora. Sam Leo a fazer comentários sarcásticos pela janela do serviço, sem um homem poderoso sentado à mesma mesa, fingindo que precisava de inspecionar a sopa. Ainda assim, sempre que a porta da frente se abria, Helena olhava para cima e sempre que não era Adrian, ela ficava irritada consigo mesma. Então veio o convite. O grupo de restaurantes para o qual Helena tinha consultado estava a realizar uma prova privada para investidores, críticos e executivos da indústria. Vários pratos de Helena permaneceram no menu sob o seu nome, exatamente como o seu contrato exigia. Ela quase recusou. Então lembrou-se das palavras de Vanessa Hale. Pessoas como Helena eram interessantes até que salas importantes se tornassem envolvidas. Então Helena foi. Não por Adrian, por ela mesma. À meio da noite, um dos pratos de Helena recebeu a resposta mais forte da prova. Vanessa observou do outro lado da sala. Então ela sorriu. Helena merece crédito, anunciou ela em voz alta. Embora eu suponha que ter uma ligação pessoal com o Sr. Moretti abra portas que a escola de culinária não pode. As conversas próximas silenciaram. Helena sentiu o insulto imediatamente. Vanessa não tinha terminado. É uma bela história, realmente. A sua avó ajudou Adrian uma vez. Agora Adrian ajuda a neta. Alguns convidados trocaram olhares desconfortáveis. Helena pousou o seu copo. Você pensa que é por isso que estou aqui? Eu acho que a gratidão pode ser confundida com muitas coisas. O olhar de Vanessa passou por Helena, e certas fantasias tornam-se mais fáceis de acreditar quando um homem poderoso dá atenção suficiente a alguém. Ali estava. Não apenas as suas credenciais, não apenas a sua classe, o seu corpo, o seu valor. A antiga ferida abriu-se com humilhante precisão. Helena podia quase ouvir o seu ex-namorado novamente. Boa o suficiente para voltar para casa, não boa o suficiente para andar orgulhosamente ao lado. Vanessa sorriu. Você é uma excelente cozinheira de bairro, Helena. Não há vergonha em entender onde você se encaixa. Helena olhou à volta da sala, depois de volta para Vanessa. O meu tamanho não cozinhou a comida. O sorriso de Vanessa desapareceu. As minhas mãos, sim. Helena aproximou-se. O nome da minha avó não a temperou. O dinheiro de Adrian não me ensinou como a massa deve sentir, e a sua aprovação certamente não fez ninguém terminar o seu prato. A sala tinha ficado em silêncio.
Se a minha comida precisa do nome de Adrian Moretti para ser boa, ninguém aqui deveria estar a comê-la. Helena pegou na sua mala. Então uma voz veio de trás dela. Ela tem razão, Adrian. Helena virou-se. Ele tinha entrado sem que ela reparasse. Leo estava a alguns passos atrás dele. Vanessa estremeceu. Adrian, eu estava apenas... 3 provas cegas. Vanessa parou. Adrian avançou. Helena, disse ele. Os olhos de Helena encontraram os dele. A sua classificação era a mais alta, em todas as 3 provas cegas anônimas. Helena olhou para ele. Você nunca me disse isso porque você percebeu que se tivesse dito que poderia ter duvidado. Adrian falou com Vanessa. Você tentou que as receitas da Helena fossem reformuladas sob a propriedade da empresa, apesar das proteções contratuais. Vanessa ficou pálida. Como é que você trabalha para mim? A sua voz nunca subiu. Não precisava. Eficaz hoje, você não gere mais este projeto. Vanessa olhou para ele por cima de uma cozinheira de um diner de bairro. A expressão de Adrian tornou-se fria. Não. Ele fez uma pausa. E eu estou a corrigir o embaraço de ter deixado alguém como você acreditar que ela estava abaixo de você. Ninguém falou, mas Helena não precisou que Adrian terminasse a luta por ela. Ela deu um passo à frente. E eu estou a retirar-me do projeto. Adrian olhou para ela. Vanessa quase sorriu novamente. Helena continuou. Eu vim aqui para descobrir se a minha comida poderia aguentar numa sala como esta. Ela olhou para os pratos de prova vazios. Agora eu sei. Então ela saiu, nos seus próprios termos. 3 meses depois, um pequeno restaurante abriu a 14 quarteirões do Rosie's Kitchen. A placa acima da porta dizia Bellini. Helena tinha-o financiado com poupanças, um pequeno empréstimo comercial e um investidor independente que ela escolheu. Adrian não tinha oferecido nada. Esse tinha sido o presente mais difícil que ele alguma vez lhe dera: espaço. Em 6 semanas, as reservas estavam reservadas com dias de antecedência. As pessoas vinham para massas feitas à mão, ragu cozido lentamente e o prato que Helena se recusou a renomear, apesar da sugestão de Léo de que o nhoque que assustou um chefe da máfia venderia extremamente bem. No menu, continuava simplesmente o nhoque da Rosa. Na noite de abertura, Helena movia-se entre as mesas com farinha na bochecha e um sorriso que ela não conseguia esconder. Então a porta abriu-se. Adrian entrou sozinho, sem entourage, sem desculpa de negócios. Helena cruzou os braços. Você está atrasado. Eu tinha uma reunião. Você dirige um império? Sim. Parece mal gerido. Ele sorriu. Desta vez, completamente. Mais tarde, depois de os últimos convidados terem ido embora, Adrian encontrou Helena sentada ao balcão. Ele pegou no banco ao lado dela. Por um momento, nenhum dos dois falou. Então Adrian disse, você fez-me uma pergunta. Helena soube imediatamente. Há 3 meses. Eu precisei de 3 meses para responder corretamente. Isso não é encorajador. Rosa é a razão pela qual voltei da primeira vez. A expressão de Helena mudou. Adrian continuou. A sua avó lembrou-me do rapaz que eu era. Ele olhou diretamente para ela. Você lembra-me do homem em que ainda quero me tornar. Helena não disse nada. Então, ele continuou. Eu não venho aqui porque você cozinha a comida dela. A sua voz suavizou. Eu venho porque você discute comigo. Porque você ri quando todos os outros estão demasiado assustados para respirar. Porque você recusa o meu dinheiro quando aceitá-lo lhe custaria algo que você valoriza mais. Um sorriso tocou os lábios de Helena. Você esqueceu a sopa. A sopa é importante. Obviamente. Adrian inclinou-se. Eu passei 24 anos a acreditar que estava à procura de uma refeição. Ele olhou para a cozinha. Eu não estava. A comida de Rosa tinha uma vez representado a sobrevivência. Helena tinha feito com que significasse algo mais. Lar. Eu gostaria de a levar para jantar. Helena piscou. Você já comeu comigo pelo menos 20 vezes. Esses não foram encontros. Você deu gorjeta. Isso definitivamente não foi um encontro. Ela riu. Ali estava. O som que ele já tinha atravessado metade da cidade, fingindo não perseguir. Helena estudou-o. Sem negócios? Não. Sem avó? Não. Sem dívida? Não. Só eu? Adrian respondeu sem hesitação desta vez. Só eu? Helena sorriu. Então sim.
6 meses depois, o Bellini tornou-se uma das reservas de bairro mais difíceis de conseguir. Uma noite, um influente crítico de comida avistou Adrian à espera perto da entrada, enquanto Helena falava com os clientes. O crítico parecia divertido. Um homem com a sua influência espera por uma mesa. Adrian olhou para Helena. Eu vim pela primeira vez porque a sua cozinha me lembrou de alguém que salvou a minha vida. Helena ouviu-o. Os olhos de Adrian encontraram os dela. E eu continuei a voltar porque ela mudou-a. O crítico franziu ligeiramente o sobrolho. Mudou a sua vida. Adrian sorriu. Ela fez com que valesse a pena viver. Helena aproximou-se. Isso foi perigosamente romântico. Não o repita. De uma mesa próxima, Leo levantou o seu copo. Demasiado tarde. Helena riu e estendeu a mão. Adrian pegou nela. Então ela inclinou a cabeça. Então, você finalmente admite que isto é um encontro? Eu estou a tentar há 6 meses. As suas habilidades de comunicação são terríveis. Eu dirijo um império. Exatamente a minha preocupação. Leo riu. Vários clientes juntaram-se a ele. E Adrian Moretti, o homem capaz de silenciar salas inteiras, não tinha absolutamente nada a dizer. Ele simplesmente olhou para Helena. 7 anos após a morte de Rosa Bellini, a sua neta tinha construído algo que nenhum homem poderoso lhe tinha entregado. O seu próprio restaurante, a sua própria reputação, o seu próprio lugar na sala. E Adrian não tinha trazido Helena para o seu mundo. Ele tinha aprendido a entrar no dela. Ele esperava quando ela estava ocupada. Ele ouvia quando ela falava. E quando ela pegou na sua mão, foi porque ela escolheu fazê-lo. A refeição que uma vez ensinou a um rapaz assustado que a bondade podia existir sem condições, finalmente ensinou ao homem poderoso em que se tornou algo mais difícil. O amor não era posse. O reconhecimento não era propriedade. E às vezes, a maior coisa que o poder podia fazer era fazer